E hoje a gente está aqui para falar do 39º parque que a gente visitou, o Parque Nacional das Sete Cidades, que fica no Piauí, que foi um negócio, né? Enquanto a gente chegava na região, né, de carro, e a gente ia se entreolhando e falando, o que é isso, né? O que é esse verde? O que será que está acontecendo aqui? Foi muito inesperado, de fato, como se fosse um oásis mesmo no meio do Piauí, que a gente tem aquela imagem, aquela fantasia, né, de um lugar muito mais seco, de um lugar com muito menos água, efetivamente, do que a gente encontrou. Ali muito bem protegido, a gente, uau, né? E não tá na época de chuva, a gente não foi na época de chuva e nem depois da época de chuva. É que chove no inverno. E quando a gente pergunta, beleza, mas quando que é inverno? Quando chove. Então, na verdade, tem a estação chuvosa e a não chuvosa. A gente sabia que é um parque nacional antigo, ele é um parque nacional de 61. Então, chegando lá, a gente tomou conhecimento que esse parque ele fica em cima de um lençol freático bastante raso, bem pouco profundo. São árvores enormes que dão aquela sombra, aquela boa sombra, ao mesmo tempo que você tem cactos, né? É uma transição entre cerrado e caatinga. Estamos chegando realmente num lugar muito, muito especial. E no meio deles os afloramentos rochosos. E a partir do momento que você vai percorrendo ele, você vai meio que se perdendo, meio que se achando, você vai encontrando seus próprios caminhos enquanto você vê essas formações rochosas que são muito características. E esse parque tem uma história muito única e muito viva. A gente pôde conhecer um dos guardiões do parque. Como ele mesmo fala com muito orgulho, ele já é a terceira geração desse parque. Porque enquanto a gente caminhava com o Osiel e ele ia contando, ia mostrando, ia nos ensinando, ele se remetia a memórias de infância dele. Até os 2 anos de idade ele morou dentro do parque. Ele falava, a minha avó me contava determinada coisa. Uma lenda viva mesmo, né? E as lendas fazem parte desse parque. Ele é contado, né, a partir dessa história das 7 cidades, que eram 7 reinos encantados, que eu acho que ninguém melhor do que o próprio Osiel para contar essa história. Essa lenda, se um dia, naturalmente, os dois se encostarem e se beijarem, tudo que é pedra, 7 cidades de pedra, volta a ser 7 reinos como antes. Então eles têm que se beijar naturalmente. As gerações que tem até hoje reconhecem e respeitam muito o meio ambiente, e não só o parque, mas todo o entorno, por conta de muito do formato como isso foi feito, né? Então por isso que é importante frisar, né? E que de alguma forma tornou as pessoas grandes aliadas, né? Ele foi salvo não com soro antiofídico, mas com as rezas e as medicinas naturais de um curandeiro que morava dentro do parque, né? Que é o Catirina, enfim, que é um outro personagem que tem aí dentro desse parque. Vai atiçando mesmo a imaginação de cada um, né? É um parque que de alguma forma vai entrando nessa narrativa que para mim é um pouco mítica, sabe? Um pouco lendária, é um parque meio fora do tempo. Quando você junta com as pinturas rupestres que tem ali naquele parque, faz aquela conexão direta de, puxa, quem eram essas pessoas que há 6, 8 mil anos fizeram questão de gravar e desenhar isso daqui nessas pedras, né? Tiveram todo o trabalho de quebrar a rocha para chegar ali no ferro, né, puro, para conseguir o material para fazer as pinturas, e vai dando asas para a imaginação. Vai criando esses sentimentos, né? Às vezes parece um labirinto, às vezes você parece estar passando num portal, às vezes você está vendo uma imagem que um enxerga alguma coisa, o outro não enxerga nada. Que, cara, por quê, né? Quem fez aquilo? Aí de repente toma com 6 dedos. Pô, será que era uma pessoa polidáctila? Ou será que a pessoa errou? O que torna possível toda essa brincadeira de formatos e buracos e curvas, enfim, toda essa pluralidade mesmo de formas que tem ali
no que é chamado das 7 cidades. Durante um determinado período do dia, você efetivamente não consegue ficar exposto ao sol. Tem muita ave, tem muita vida acontecendo ali. A gente esquece que os bichos têm preferências muitas vezes parecidas com as nossas, né? Então, um lugar mais gostoso ali na sombra, que tem uma aguinha, geralmente é um lugar que os animais também vão gostar de estar, que de alguma forma parece que ele vai te convidando a que você desvele ele aos poucos, né? Ele não se apresenta na sua totalidade, na sua magnitude de uma vez só.